pessoas, boa noite, tudo bem? Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Gente, muito obrigada, tá? Quem foi entrando aí já, quem ainda vai assistir essa live. Hoje a gente vai falar sobre depressão, como identificar esse mal. E eu vou estar com uma convidada aqui muito especial, uma pessoa que eu considero demais e ela entende bem sobre esse assunto. Já vou convidar ela aqui. É a Belle Martins. Ela é terapeuta e vai conversar com a gente mais sobre esse assunto. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Dayana? Tudo jóia, graças a Deus. Fico Vou feliz. ajeitar tá aqui. Aí, Ai, eu tô bem, tô um pouco torto. não, tá Ai, certinho. se entortou? Tá jóia. Você tá bem, Gente, linda? para quem não conhece, né, a Belle Martins é terapeuta, né? Belle, se apresente aí pro pessoal que tá entrando. Boa noite, pessoal. A Dayana já fez uma prévia da apresentação. Eu sou Belle Martins, terapeuta também. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco como terapeuta e também da experiência que eu vivi
que o tema é bem pertinente, porque passei, vivi, senti na pele, então eu tenho autoridade, propriedade para falar. Bem-vindos, É, eu espero ser útil na vida de todos vocês. com certeza. Isso é importante, né, Beli? Porque além de você já ter passado, já ter sofrido esse mal, superou, né, e buscou mais conhecimento sobre o assunto e hoje ajuda outras pessoas, né, a se libertar É, e a tentar, né, reconhecer, realmente ver se está com depressão e combater, né? Eu acho que isso é muito importante. É o que as pessoas hoje em dia, na verdade, assim, eu fiz uma pesquisa, né? Eu não tenho conhecimento sobre o assunto, mas eu fiz uma pesquisa prévia e realmente ele é o mal do século é, e ele até, assim, eu fiz a pesquisa até, acho que no ano de 2030, estima-se que a depressão, ela é uma doença, vai ser uma das doenças mais comuns, que mais vai afetar as pessoas, né? Até aposentar, 2030. é Ela vai verdade. cometer mais pessoas do que qualquer doença, né? Então, acho que isso, Infelizmente, assim, quanto mais a gente fala e tenta, assim, realmente fazer com que as pessoas entendam o que é a depressão, conhecer realmente sobre o assunto, a gente é, pode contribuir mais para ajudar, né? Não só a gente, mas quem está ao nosso redor, né? é Fala verdade. então, Bélia, o É. que é a... Gente, só para completar, a Bélia ela não é só terapeuta, ela tem mil e uma funções, né, Bélia? A mulher do Gente, século XXI. a pessoa que eu admiro demais e assim, vamos dizer, eu tiro o chapéu, viu, Beli? De Ô, coração Recife, mesmo. É uma honra conhecer uma pessoa como você e eu quero agradecer muito mesmo por você participar comigo aqui agora, tá bom? o prazer é meu. Fala pra gente, o que é a depressão? Então, pessoal, a Dayana já passou bastante informação. Infelizmente, a doença do século XXI e a estatística, infelizmente, está se cumprindo de uma de cada duas pessoas fatalmente terão. Então, é importante a gente conhecer, saber do que se trata, porque tem muito estigma em cima ainda, né? E isso é espantoso, porque essa geração do século XXI é uma geração que tem bastante informação, mas tem que atentar, ter cuidado para receber informações verdadeiras, coerentes, não é? Então, É verdade. respondendo à pergunta inicial, a depressão, ela é de fato uma doença. Muitas pessoas não sabem ou acreditam que não. Eu já ouvi coisas terríveis quando eu estava deprimida, que era frescura, firula, coisa de gente rica que não tem o que fazer e por aí afora. Mas ela é uma doença psiquiátrica que afeta as emoções e, se não diagnosticada a tempo e tratada, pode ocorrer então uma somatização, né? Porque nós somos triunos. Nós temos um espírito, uma alma que habita num corpo. Então, se é uma doença psiquiátrica que envolve alma e emoção, se não tratada, vai chegar um momento que o corpo vai começar a sentir, né? É, Vai somatizar, vai passar aquilo para o corpo. E é curioso que, principalmente nós do século XXI, temos certeza que somos triunos. Se nós é. temos espírito e alma, a maioria de nós é espírito, por que a gente foca tanto no corpo? Não é? Não é? Então é E importante que cuide, né, dos três com igual dedicação, com amor, porque se a alma está sã, o corpo está são, com certeza, né? isso aí, Beli, é uma coisa importantíssima que você falou.
E como eu já falo aí, né, eu já falei várias vezes, eu estou passando por vários processos e eu tenho estudado muito, e principalmente sobre essa questão, né, da gente se conhecer, da gente aprender mais sobre os nossos temperamentos, né, como que a É, gente consegue conviver com as pessoas, né, a nossa forma de ser mesmo. E isso é uma coisa que eu vejo que muitas mulheres, né? Que aqui tem homens aí também, mas aqui eu falo principalmente para as mulheres, né? Que muitas mulheres não se conhecem e têm autoestima muito baixa. Eu acho que isso também prejudica, né? O fato da pessoa não se autoconhecer, ela buscar coisas do mundo e esquecer de olhar para ela mesma, né? Eu acho que isso também ele interfere bastante, né, interfere. nas causas, né? E dentro desse mal, velho, o que que mais assim, o que que causa essa doença? O que que mais tem causado essa doença, assim, na sua perspectiva? Não, na verdade, é a soma de vários fatores. Não pode pegar um único e falar assim, a culpa é desse fator. Não, não é dessa forma, É uma né? soma, né? Isso, segundo a medicina, é uma soma. A genética influencia de 30 a 70%. Inclusive comigo foi genética o fator mais preponderante. Mas também tem outros, né? Tem a genética, tem a alteração hormonal, interfere bastante. O estilo de vida, nossa, esse interfere bastante. Problemas na infância. A gente, terapeuta, a É. primeira coisa que a gente faz é mergulhar com a pessoa dentro dela o mais longe possível, porque boa parte das vezes o que a pessoa está vivendo tem muito a ver com a infância. E, na Sim. verdade, a nossa realidade hoje é resultado da construção, certo? Então, tem esses fatores, tem também alimentação inapropriada. Comigo, esse foi um fator que também pesou bastante. Genética para mim, foi genética, alimentação inapropriada, drogas lícitas e não lícitas, Aham. álcool, porque droga lícita, os remédios, se você for lá ler na bula, acontece de você ver muito que tem efeito colateral tipo alteração de humor Reação de humor, né? Tem e por mesmo, aí vai. muito disso. Tem até. Alterações cerebrais pode ser também um fator. Doenças, às vezes a pessoa está enfrentando uma doença grave, é humano. Por mais que seja Sim. uma pessoa, no início você falou sobre temperamento. A depressão, ela parece a morte. Ela é assim, ela não faz acepção de pessoas, de temperamento, de classe social, de etnia, de religião. Ninguém está imune, E é sabe? uma doença Eu perigosa, né? extremamente. Então, tem a soma de todos esses fatores pode desencadear. Mas tem um momento, eu vou te falar da minha experiência, que eu entrei em depressão aos 29 anos, estava ótima, assim, não sentia nada, eu dormi bem e eu acordei num poço profundo, negro. Assim, a minha alma, a sensação que eu tenho, Daiane, é que a minha alma saiu do corpo e foi para um outro lugar. Ficou só o espírito e o corpo, sabe? Aham. E então teve um momento que foi a gota d'água, igual eu estou te falando, todos esses fatores que eu mencionei, que eu não vou repetir, porque o assunto é muito amplo. Talvez É. nessa live não dê para a gente mencionar. Depois, acerca dos fatores e dos sintomas. Se o pessoal interessar, a gente poderá aprofundar nos sintomas, porque eu acredito muito que a profilaxia, o cuidado, evita a manifestação da doença em si. E é tão Com mais fácil certeza. você tratar antes, né? Então, a soma de todos esses fatores, eles independentes não causam, mas quando soma tudo e chega um que é a gota d'água, que ele faz assim, tuf,
Aí o É. copo transborda. Por isso E que a foi o que gente, por isso, aconteceu comigo. por isso que a gente tem que ter os cuidados, né, Beli? Porque, assim, É. é igual você falou, é uma soma de vários fatores. E É. agora, é como eu já falei no início, é uma doença do século. E essa doença, gente, é igual a Beli realmente deixou claro, ela comete a todos. Não, ela não olha idade, não olha classe social, pode ser qualquer pessoa. E por incrível que pareça, até crianças, né? Apesar também que também está dentro de uma pesquisa que eu vi da OMS, né? Que o que mais acomete são pessoas entre 24 a 35 anos. E é bem na idade que você falou, né? Que você estava com 29, né? 29. Então, então assim, realmente, o que mais afeta é nessa faixa etária, né? Mas ela também acomete crianças. Gente, eu conheci o caso de uma criança, de uma conhecida, né? Que a criança de 7, acho que 7 a 8 anos por aí, a criança falou, chegou a falar em se matar, em querer tirar a vida. Pensa, uma criança chegar a falar isso. Nossa, pavoroso. Então, você pensa, então, realmente, a gente é uma coisa séria que a gente tem que observar, Bastante. inclusive Bastante. nas nossas crianças, né? E nos nossos filhos, adolescentes, nos jovens, porque Idosos. realmente, idosos Idosos. também. Então, é geral, para todos. A É. Virgínia fez até uma pergunta, Bela, eu acho que é já até a próxima pergunta que eu iria te fazer. Foi. Como saber se você está entrando em depressão e o que fazer para evitar? A Belle já até falou, né? Cuidar realmente da inicial, né, Belle? Tá. A pergunta será respondida, mas é interessante que a gente aborde, por exemplo, a causa, os sintomas e, por final, como evitar. Por quê? No decorrer, a pergunta A dela gente vai vai. acabar sendo respondida, né? E no final, pode também sanar a curiosidade de outras pessoas. Por exemplo, a gente As falou agora. causas. Oi? As causas, Desculpa. né? Que a gente vai falar agora. A gente falou das causas. Agora a gente vai É. falar dos sintomas. Então, Sim. essa menina que perguntou qual que é o nome dela? Virgínia. Virgínia Oi, Vi. Oliveira. A gente vai estar falando agora acerca dos sintomas, né? E no final eu vou explicar para vocês a diferença entre uma tristeza e uma depressão. Como você identificar? Sim. Apesar do que o diagnóstico só pode ser dado por um profissional. Aqui eu vou só pincelar para você situar, ver se realmente é só uma tristeza ou se é uma depressão. Mas o Isso. diagnóstico é por um profissional, um psiquiatra, um neurologista, tá certo? Isso aí. Então, Dayana, os sintomas, não é? Aham. Olha, eles, assim como as causas, podem ser vários. E são bem flutuantes, assim, às vezes não ocorre tudo de uma vez, né? Todos os sintomas de uma vez, graças, pelo menos. Porque ó, a depressão só quem teve para saber. As outras pessoas, elas deduzem, né? E um que aparece mais em primeiro plano é a ansiedade. Ansiedade. E você falou aí que acomete muito gente jovem, de toda a faixa etária, e até Sim. animais. Até animais se deprimem. Todo ser vivo está sujeito. E a ansiedade também não é só o ser humano. A gente vê animais ansiosos, tristes, né? Então, sintomas. Pode ocorrer ansiedade, diminuição, o prazer pela vida, ele diminui drasticamente, dificuldade para enfrentar alguns problemas. Algumas pessoas, elas ficam mais susceptíveis à tristeza naqueles dias assim nublados, chuvosos, tardes assim sem sol, aí a pessoa tende àquela melancolia, aquela tristeza, sabe? Pode também ocorrer
pensamentos ruins, de fracasso, de incapacidade, pensamentos sabotadores, sabe? Que vai só te colocando para baixo. Culpa, pessimismo, desânimo, dificuldade para concentrar, raciocínio lento. Eu lembro, Daiana, que eu tive 1 grau de loucura. Eu tinha tanta dificuldade de concentração, o raciocínio era extremamente lento, depois comprometeu minha coordenação motora, a ansiedade era altíssima, que eu vivia assim, ó. Chega, tremia. Nossa, demais, eu não controlava. É muito mais forte do que a gente, só quem já viveu. Então, esses sintomas são os principais, mas é igual eu tô te falando, eles são flutuantes. Você não pode pegar um só e falar assim, essa pessoa tá com solidão, ela tá em depressão. Não necessariamente. Ou essa pessoa tá com ansiedade, ela tá em depressão. Não necessariamente. Por isso que precisa ser analisado por um profissional. Igual eu tô te falando, todos esses sintomas aqui, eles são passíveis na nossa vida em algum momento. Todos nós, em algum momento, a gente passou por ansiedade, a gente passou por tristeza, a gente perdeu o prazer por alguma coisa, mas isso oscila. Na depressão, não. Na depressão, tudo isso, né? Ele não oscila. Ele vem assim, bum, e te arrebenta por dentro, né? Te possui. Então, esses são os sintomas emocionais. Mas, igual eu falei para você no princípio, embora seja uma doença psiquiátrica, quando demora a tratar, eu demorei anos. Eu fui buscar tratamento quando eu caí. Eu deitei e não levantei. Por quê? Passava desapercebido. Por mim, pela família. Às vezes a pessoa está sorridente, ela está bem, e ela está em profunda depressão. Então, no meu caso, poderia sim ter sido abortado antes. Nossa, eu teria evitado 10 anos de sofrimento profundo, de alimentação na veia, sabe? Eu fiquei pesando 37 quilos. Eu não morri porque Deus tem um plano na minha vida. Porque outras pessoas que eu ouço falando de depressão, e que tiveram, num caso menos grave, porque a depressão ela tem fases, tem a depressão mais moderada, a depressão mais severa. Então, a depressão que eu passei foi tão severa que em muitos casos as pessoas ou se matam ou morrem de morte natural, porque o organismo vai debilitando. Então, como eu estava falando, os sintomas emocionais, quando a pessoa não é tratada, ele vai acabar manifestando no físico, ocorrendo alguma somatização, não é verdade? Porque não tem como você falou, né? Somos seres triúnicos, né? A gente tem que cuidar do total. Se o psíquico não tá bem, né? Se a cabeça não tá bem, o resto não vai ficar, né? O corpo, uma hora ou outra, ele dá sinal. Ele começa a dar sinal, né? Você vai ficando até mais, vamos dizer, até mais murchinho, né? Aquela questão, quando a gente tá triste, a gente já fica assim, até com os ombros caídos. Quando a gente tá alegre, a gente já fica já mais aberto, mais sorridente. Então, tudo isso influencia, né? Até quando a gente tá triste ou feliz, a gente vê essa alteração no corpo. Quem dirá com uma doença, né? Dessa. Por isso que é importante. Por isso que é importante as mães observarem os filhos, né? Ver se não está sofrendo algum tipo de bullying na escola. Isso também eu acho que atrapalha muito as crianças. Atrapalha. Né? E uma questão também, Bela, que eu acho que é importante a gente falar, né? Nesse século que a gente está vivendo de tanta modernidade, e as pessoas estão assim, né? Tem até aquela frase, uma ligação hoje em dia é uma prova de amor, porque as pessoas não estão nem mais se falando por voz, umas com as outras. É tudo por mensagem, é tudo à distância, né?
Muito Isso, por frio. um lado, ajuda. Isso, por um lado, ajuda quem mora longe, parentes, familiares. Mas, por outro lado, faz com que as pessoas se afastem muito, né? Faz com que até às vezes a gente. Vamos dar um exemplo, eu moro aqui perto da minha mãe. Às vezes eu quero ir lá ver ela, mas eu estou na correria aqui, estudando, fazendo um coisa ou outro, só mando uma mensagenzinha e pronto, deixo para ir no outro dia, né? E dar um abraço, ficar próximo. Então, isso eu acho que atrapalha muito as pessoas. Isso eu acho que também prejudica, né? Essa Muito, modernidade que a gente está vivendo. As pessoas estão se isolando muito, né? E eu acho que por isso também que tem aumentado tantos casos, não é com mesmo? certeza, com certeza. Contribui bastante. Então, concluindo o raciocínio, para a gente não deixar É, aberto nenhuma lacuna, mesmo porque quando discorrer todo o raciocínio, vai elucidar muita dúvida, né? E responder até a pergunta da garota lá em questão. Então, como a gente falou dos sintomas emocionais, tem os sintomas físicos, que é a somatização. E que eu vivi todos, sabe? sim. Infelizmente. Mas sobrevivi, graças a Deus. Estou aqui para contar para vocês que é possível. Oh, Essa é o então, importante. oh, graças a Deus, não matou, fortaleceu. É, ué. Então, o sintoma físico pode ocorrer dor, muita dor muscular. Eu lembro que eu sentia tanta dor nos meus músculos, nos meus nervos, e fazia todos os exames, todos. Clinicamente, nada, nada, nada. Saudável, saudável. Minto. Lembra que eu falei que uma das causas é a alimentação inadequada? Quero Aham. voltar lá e esclarecer, porque isso é muito importante. Eu me alimentava extremamente bem, normal, como nossa classe social permite. Mas era uma alimentação com muito, muito déficit. Ó, quando fez os exames, o meu lítio estava zerado, o zinco estava pouco, o magnésio estava pouco, a vitamina B12, que ela é fundamental, estava pouca. Nossa, E foi. A alimentação, ela interfere muito. Então, quando soma uma alimentação inadequada com o fator genético e todos aqueles outros fatores, né? Quando chega a gota d'água, não tem como. Aí os sintomas físicos podem vir essa dor pelo corpo, dor de cabeça, cansaço, diminuição da energia, fadiga, na verdade, um cansaço tão profundo que ele é uma exaustão. Eu lembro que eu não tinha força o dia que dava aquela crise de cansaço, de exaustão. Eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças para levantar um braço. Exaustão profunda, parecia que tinha sugado todas as minhas energias, né? Sintoma físico, também alteração de apetite, para mais ou para menos, isso varia muito de acordo com o metabolismo da pessoa, é, o, o, não, além do metabolismo tem o temperamento, temperamento. Até é, quando a gente tudo está ansiosa, né, velho? Tem gente que engorda, come mais, sente mais vontade de comer, e tem gente que já não tem vontade, né? é muito particular. Então, pode ocorrer alteração no apetite para mais ou para menos. Eu não comia, tampou tudo assim, não consegui engolir, então foi na injeção, né? E tive problema também para dormir, ou para mais ou para menos. Tem pessoas que dormem demais e né, hibernam, tem pessoas que não dormem nada. Eu não dormia. Só com medicação. Eu tomava medicação cedo, meio-dia e de tarde. Eu passei semanas, sem saber o que é dormir. Também pode ocorrer diminuição da libido, diminuição da dopamina, da noradrenalina. Então, já afeta a motivação do prazer, já afeta
o sono, o bom humor, afeta tudo isso, né? Então, esses são os sintomas emocionais e os sintomas físicos que podem ocorrer. Eles É. têm As mais pessoas verem, manifestações, né, como é sério realmente essa doença, né? Não mais do é, que as não tem nada pessoas. de frescura, gente. É Não, sério essa doença, muito sério, muito sério. né? É, Muito sério mesmo. E teve até a Virgínia falou de novo aqui, como controlar o psicológico contra esses pensamentos pessimistas e ansiedade. então. A live vai até que hora que eu tô perdida? Falta 30 minutos. Então, eu já supunha que não iria dar tempo da gente falar acerca de tudo, né? Esses sintomas, principalmente os sintomas emocionais, se você quiser ou se o pessoal tiver interesse também, depois a gente poderia estar falando sobre cada um deles. A ansiedade, por exemplo, ela dá uma live praticamente para tratar só desse assunto, Não, né? mas a gente volta para falar com o pessoal, a gente volta para falar mais sobre, né? A gente vem Então, outro dia, então, a gente vem outro aqui dia e agora, marca uma outra live para falar mais. então, a menina que perguntou no princípio como identificar se eu estou com depressão, se eu não estou, né? Caso a gente chegou até aqui, caso não tenha respondido e não tenha ficado claro para ela, as pessoas confundem muito tristeza com depressão. Uhum, E, e, e são praticamente opostos. Porque assim, olha, a pessoa deprimida, ela tem a tristeza. Mas a pessoa que está triste, ela pode não ter depressão. Entende? Por sim. quê? A tristeza, ela pode ocorrer a qualquer um de nós, a qualquer ser vivo. Até animal, a gente vê animal triste. Mas o que acontece com a tristeza? A gente tem consciência dela, dá aquela sensação ruim de dor. Às vezes a gente chora e tal. Às vezes perde uma noite de sono, um dia sem comer. Mas sabe qual é a diferença da tristeza para a depressão? A tristeza, ela vem e ela passa. Ela vai embora, sabe? Ela não nos possui. E a depressão, a tristeza na pessoa que está deprimida, ela é uma tristeza intensa, profunda. Ela não passa, ela possui a pessoa. Ela internaliza. Aí como que a gente pode identificar? A tristeza, ela não faz a gente perder o prazer pelas coisas da vida. Já a depressão Uhum. faz. Eu lembro que eu perdi o prazer de comer. Eu não sentia mais, Dayana, o prazer, o sabor da comida. Eu não sentia mais. Então, se você perdeu o prazer pelas coisas da vida, o que te dava muito prazer, se não estiver dando mais, já é um sinal. Se você perdeu a vontade de agir, a capacidade de desenvolver bem as tarefas que você desenvolvia, se está naquele desânimo profundo, sem força, sem coragem, sem esperança, e aquilo vai por dias, por meses a fio, né? Se tem pensamentos sabotadores, pensamentos ruins, assim, a neurociência não sabe como que o pensamento surge. Ele, pá, É. surgiu, né? Respondendo a pergunta da garota aí. Tem até uma frase engraçadinha que eu acho que fala assim: você não pode evitar que um pássaro sobrevoe sobre sua cabeça, mas você pode evitar que ele venha fazer nem, né, que venha Com chover. certeza, né? Então, o que acontece? Essa pessoa que já está desenvolvendo um quadro de depressão, ou que talvez já esteja, ela começa
pegar pensamento ruim para criar. O pensamento ruim passou pela cabeça dela, ao invés dela chamar um outro existência, ela pega aquele pensamento ruim para criar, aquele pensamento Essa sabotador. nutrir ele, né? Começa a fazer carinho, né? Um pensamento horroroso que te auto-sabota. Ai, mas eu sou um fracasso. Ai, mas eu sou incompetente. Ai, mas eu tô feia. Ai, eu tô gorda. Ai, eu tô magra. Ai, ninguém me ama. Ai, não sei o quê, não sei o quê. O pensamento passou pela cabeça, você não tem como destruir ele. Não tem como você pegar uma borracha e ir lá passar em cima. Não tem como. Mas em menos de 10 segundos, no mínimo, você precisa criar um outro propositalmente benéfico e substituir aquele pensamento. Aí você cria outro. Aí você cria uma circunstância. Aí você muda o olhar em relação àquele pensamento ruim. Não, por exemplo, ai, mas eu tô gorda. Justamente, o verbo está no tempo certo. Eu estou, eu não sou. Se eu quiser, eu posso mudar essa situação. Então, é você desenvolver a sua inteligência emocional e estar no controle. Não permitir que aquele pensamento que apareceu venha, te possua e te destrua. Não, quem tem que controlar, quem manda sou eu. Isso é completamente pessoal, é uma batalha nossa. Eu não digo a você que eu já alcancei, que eu já atingi. Nossa, eu sobrevivi a 10 anos de depressão. Nossa, eu fui estudar, me tornei terapeuta, porque eu quis me conhecer melhor, conhecer as pessoas melhor. Isso não significa que eu esteja imune, de forma alguma. Isso que eu estou Mas passando você aqui. deu o primeiro passo, né, Beli? Você tomou o primeiro passo. E qual que é o primeiro passo que você falou? Importantíssimo. É a decisão. É realmente a pessoa reconhecer. E não É, deixar ela ser dona, ela tem que ser dona de si e não deixar esse sentimento, né, possuir ela de vez. E outra coisa, só para ficar clara a questão que você falou da tristeza com a depressão. A tristeza, né? Ela vem, é algo que você sente, mas você consegue trabalhar, você consegue sobreviver, né? Por mais que você fique triste ali naquele momento, logo passa, você vai, come ou perde a fome, mas logo você está, né, voltando ao ela, normal. ela Já passa. na depressão, isso ele vai te corroer por dentro mesmo. Você não Tipo vai sentir assim, vontade de nada. Você não. não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de comer. Você começa a se isolar do mundo, né? É, E eu falo também, igual você falou, uma experiência própria. Eu também já senti os sintomas, eu também já sofri desse mal, né? E realmente é como você falou. Ele vem, ele vai te possuindo, e se é. você não conseguir identificar e não tomar a decisão, eu não quero isso para mim, eu vou lutar, olha, eu não estou bem, né? Eu estou com um pensamento ruim, é você fazer o quê? Gente, ó, eu tive um pensamento ruim, eu vou buscar algo para fazer. Ah, eu estou gorda. Gente, é como você falou, eu estou, eu não sou. Ah, eu não sei fazer isso. Você não sabe agora, mas você pode aprender. Então, tudo dá-se um jeito. Tudo tem seu jeito. E essa questão, eu sou feia, eu não estou bem. Por quê? Né? Depende do ponto de vista. Você está feia para quem? Não é? Primeiro, porque a gente é imagem e semelhança de Deus. Como que está a sua relação com Deus? Isso também eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que observar, né? Que é uma coisa muito forte também, né, velho? Muito. A depressão, Dayana, eu quando saí, nem vontade para sair eu tinha mais. Só que eu comecei a praticar as orientações dos psicólogos, terapia, eu perdi a conta de quantas eu fiz, né? Porque a Uhum. depressão, ela interfere demais nos relacionamentos, de toda sorte, no relacionamento social, familiar, no interpessoal e até no vertical, no relacionamento com Deus. Então, eu fiz várias terapias e sem querer mesmo, eu não tinha vontade mais de sair. Mas como os terapeutas, os psicólogos, os médicos foram orientando, mostrando o caminho, eu fui seguindo, sabe?
Aí foi melhorando, fui ficando, sabe, fui ficando mais, recebendo mais incentivo, e fui sentindo a minha alma voltando para o meu corpo, que era essa sensação que eu tinha, que ela estava num buraco negro, lá no profundo do mais profundo, que eu nem enxergava a saída, mas aí eu comecei a sentir a minha alma querendo voltar, sabe? E a minha conexão com Deus eu nunca perdi, nunca. Sim, Você me conhece e pessoalmente, então a minha vida espiritual eu sempre procurei cuidar. Então eu tirava diariamente um momento com Deus. Aí quando eu estava mergulhada mesmo na depressão, que eu tinha mais tempo, aí então eu tinha mais momento de oração, mais de leitura da Bíblia. E aí eu ia colocando na minha mente, ia criando uma atmosfera que atraísse a presença de Deus para minha vida, né? Porque se eu sim, sou espírito e tenho uma alma e habito num corpo, eu precisava da conexão com Deus, porque ele tem contato com o meu espírito, ele tem contato com a minha alma. Então, as pessoas de fora, no máximo, elas poderiam me orientar. Mas aquela força que eu precisava para sair de lá, eu ia encontrar em Deus. Porque sim. os remédios, eles são paliativos, né, para os sintomas, mas a cura, a medicina diz que não tem. É Isso. uma doença psiquiátrica que não tem cura. Isso a medicina fala, mas eu tô aqui para provar que tem. Tem mais de 25 anos. Glória a Deus por isso. Então, eu comecei a seguir as orientações, fiz terapia várias, tratei com psicólogo, com psiquiatra, e até hoje ainda tem um estigma em cima disso, sabe? Muitas pessoas não procuram mais ajuda, talvez por temor, por vergonha, que ainda tem um estigma. Ah, você está tratando com um psiquiatra? Você está ficando louca? Eu falei, não, eu estou indo porque eu não quero ficar. É É isso, é diferente. verdade. Aí você vai fazer um check-up de saúde, você vai a um cardiologista porque você está doente, você quer fazer um check-up, ver como que está seu coração. Então Isso é é uma muito coisa também, importante. né, Bélia? O preconceito. As pessoas têm. Esse também é uma coisa que interfere e atrapalha, né? Em tudo. Em Tem, tudo. Inclusive na depressão, né? As pessoas têm tem. preconceito. Você fala que está indo numa terapia, mas às vezes nem está com depressão. Você quer prevenir. Às vezes você está, né? Igual você falou, está com uma tristeza, ou você está num momento, né, que está precisando de fazer uma reestruturação, assim, né? Psíquica mesmo, você se reconhecer e tudo mais, né? Então, as pessoas têm esse preconceito. Ah, mas por que você está fazendo terapia? Por que você está indo num psiquiatra, num psicólogo, né? Acho que a pessoa já começa a chamar de doida, né? E não é nada disso. É bem pelo contrário. Terapia todo ser humano precisa fazer. Eu, como profissional, faço todo ano. E é um momento que você vai se conhecer, Isso. sabe? Então é importante a terapia, a sua comunhão com Deus, porque quando eu fui estudar, quando eu fiz as terapias, eu descobri muita coisa acerca de mim que era completamente desconhecido. Então é super importante você se cuidar antes que aconteça o que aconteceu comigo, que eu deixei para cuidar, fazer terapia, me conhecer, saber como que é meu temperamento, minhas qualidades, meus defeitos, o que, que eu preciso trabalhar, o que que não, como que eu estou me relacionando com Deus, com as pessoas. Eu só fui fazer tudo isso depois que eu já estava prostrada. Então, o que, que aconteceu? Levou 10 anos naquela tristeza, foi difícil demais para mim, para minha família, para quem conviveu comigo. Mas graças a Deus passou. Então, isso aí que você está falando é fundamental, sabe? A comunhão com Deus é fundamental. Com certeza, é fundamental. Belle, e de tudo isso que você falou, como que, vamos supor, eu identifiquei, né, alguém que está com depressão, ou até mesmo eu, como que a gente pode ajudar?
como que a pessoa pode se ajudar, ou como que eu posso ajudar alguém que está com depressão, que você detectou que está com todos os sintomas, né? Igual você falou, é um acúmulo, né? De sintomas. É. Então, Dayana, é importante a gente não confundir o quadro com a pessoa. A Uhum. doença não é a pessoa. Ela está vivendo aquilo ali. Se ela tiver sob efeito de medicação, ela pode estar vivendo um sintoma causado pela medicação em si, uma contraindicação. Então, a gente não deve confundir a pessoa com o quadro, sabe? Não julgar. Nossa, isso é importantíssimo. Uhum. Não julgar, evitar dizer coisa do tipo. Eu ouvi muito isso. Você não tem motivo para estar deprimida. Triste, Eu né? quis morrer, eu me senti tipo assim, que ser humano sou eu? Eu não tenho, você não tem motivo de estar deprimida. Isso é muito típico dessa sociedade nossa, que é uma sociedade que boa parte tá tão efêmera, tão fútil, tão falsa, sabe? Que só passa uma imagem de bem-estar, bem-estar, bem-estar. Ai, eu tô linda, ai, tô poderosa e tal, e tal. Que é falsa. Ninguém vive assim o tempo inteiro. Você há de convir. Ninguém está 100% completamente feliz o tempo inteiro. Essa sociedade contemporânea passa essa mensagem como se a É, gente não tivesse o direito de estar chateado. Um dia mal acontece para todo mundo. Então, olha, se eu estou triste, dá licença, eu tive um motivo, no seu ponto de vista pode não ser, mas no meu é. Então, respeitar a dor do outro. Porque às isso é vezes o que verdade. causou a depressão na minha vida pode não ser o mesmo motivo que causou na vida do outro. Né? Então, pensa antes de emitir uma opinião, né? Não, evita falar, olha, você não tem motivo para estar deprimida, você tem que esforçar, como se dependesse do esforço da pessoa. Ela está exaurida, ela não tem força para mais nada, sabe? Você tem que pensar positivo. Nossa, os pensamentos estão conturbados na cabeça dela, ela se perde, ela não sabe organizar pensamento. Eu não conseguia nem ler direito, não conseguia concentrar, sabe? Então, quando perceber alguém, assim, num estado mesmo de depressão, cuidado com as palavras. Não julgue jamais, não julgue jamais, sabe? Não tente entender o porquê, o motivo, se é justo. Agora vê se tem um motivo justo para alguém entrar em depressão, segundo a opinião do outro. Quem É sabe verdade. de mim sou eu, quem sabe de você é você, né? Então, evitar julgamento e incentivar essa pessoa a procurar uma ajuda profissional, né? E ajudá-la a olhar para as coisas com mais perspectiva. Olha, você está se sentindo assim hoje? Você está triste? Nossa, eu sinto muito. Mas essa é sua realidade hoje, né? Isso é um Isso. fato hoje. Por exemplo, você já não foi feliz? Você não teve momentos felizes? Então, são fases. Você esteve feliz, você está triste, você estará depois em outra fase. Isso é só uma fase. Isso vai passar. Mas se você não está conseguindo lidar sozinha, né? A pessoa, se já tiver assim com sintomas gravíssimos, se Uhum. tiver falando muito em morte, por exemplo, ai, eu não aguento mais. O corpo fala. As Com pessoas certeza. suicidas, elas deixam sinais que passa desapercebido, sabe? Ai, eu não suporto mais. Nossa, eu não tô aguentando mais. Tá tudo tão sem graça. Nossa, isso, nossa, aquilo. A pessoa que está ouvindo pode orientá-la. Olha, você está achando extremamente difícil?
procura uma ajuda profissional. Isso é sua realidade hoje, mas você pode ter certeza, vai passar. Vai passar. E outra coisa que você falou dos suicidas, né? Que eu li também uma pesquisa que fala, né, que o suicida, ele na verdade, uma entrevista que eu li, o suicida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer Não, sim eliminar aquele momento que ele está vivendo. aquela dor. Ele quer resolver aquele momento. Ele entra numa angústia, numa tristeza, algo tão profundo que ele Muito. age sem pensar. Ele não quer tirar a sua vida, ele quer acabar com aquele momento que ele está Qual o vivendo, problema? com um Justo. problema, né? E isso, de fato, é algo assustador também, como tem crescido nesses últimos dias. Inclusive com esse momento de pandemia, com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, tem crescido assustadoramente. As pessoas não têm visto porque, assim, é algo assim até difícil da gente falar e revelar, mas eu conversei com uma pessoa que ela me disse o seguinte, que a polícia, repórteres, eles não podem divulgar, né? Eles seguram essas informações, mas o índice cresceu tanto que ele supera todas as doenças que tem acometido as pessoas ultimamente. É que é o preocupante. suicídio. O Muito suicídio, grave. ele tem... Então, é realmente importantíssimo você observar as pessoas que estão ao seu redor e cuidar de você. Porque, como a Belle disse também, são vários sintomas. Começa um aqui, outro ali, outro acolá. Quando você vê, você já está afundada na depressão. Você está numa situação que você não consegue mais controlar. Eu até fiz uma outra pesquisa, Belle, que é importante, que eu acho que é bom a gente falar, que a depressão, que ela tem assim, ela tem os níveis, né? Tem o mais baixo, o médio e o mais grave. São né? estágios. Os estágios, né? O mais leve, a pessoa, ela consegue manter suas atividades sociais, mas ela tem alguns sintomas, que ela diminui o rendimento, né? Ela não consegue fazer grandes esforços. Depois você pode até entrar mais em detalhes. O nível médio, a pessoa, ela consegue... Eu estou aqui, gente, olhando porque eu estou lendo aqui, né? Eu não sou especialista como a Belle. Não. No nível médio, a pessoa, ela começa a faltar ao trabalho, ela evita ocasiões onde tem outras pessoas, né? Contato social, e ela conduz mais para o isolamento. Já no nível mais aprofundado, a pessoa, ela fica o tempo todo, ela só quer saber de ficar deitada, ou sentada, ou num canto, local escuro, ela entra em profunda tristeza e isolamento. Não é isso, Belle? Se você quiser falar um pouco mais. Então, a gente abordou esse assunto de leve, porque eu temia que não fosse dar tempo de aprofundar, né? Como eu te falei. 7 minutos. Faltam 7 minutos. Como eu te falei, se eu tivesse percebido que eu já estava num processo de depressão, que já estava iniciando um processo de depressão, poderia ter evitado um grau de depressão maior, que a gente chama na psicologia, né? De ficar numa depressão tão profunda, que foi uma prostração total, absoluta, que nada de sono, nada de prazer, nada de conseguir alimentar, prostração profunda. Mas para chegar até aí, levou uns 4 anos. Então, poderia ter evitado todo esse sofrimento para mim e para os entes queridos. Familiares, né? Então, muitas vezes a pessoa está, igual eu te falei, sorridente e tal, mas ela pode estar em depressão. Porque a depressão, ela não tem uma cara, não vem estampada assim, um carimbo, deprimido, sabe? Então, é muito importante nós estarmos atentos aos sinais. Nós falamos aqui acerca dos sintomas, tanto emocionais quanto físicos, né? O que pode ocasionar, e é muito importante a gente estar atento a isso, e observar e interferir
para poder reverter esse quadro antes que vire uma depressão maior. Porque é uma tragédia. Eu posso te falar, é uma tragédia. Só quem já teve para saber, é uma tragédia. Foram 10 anos de vida que eu perdi. Sabe? Não tinha prazer, não tinha... O mundo ficou cinza, indescritível. Curioso é que eu dormi boa e acordei lá naquele poço. E nesses 10 anos foi um período também que eu cresci muito como pessoa, que Freud fala assim, que se a gente mergulhar dentro de nós com um olhar crítico sincero, nós sentiremos vertigem de tanta coisa que tem lá dentro que não deveria ter, sabe? Natureza terrena, carnal, coisa mesquinha, coisa pequena, que às vezes a gente vê no outro, mas a gente não se julga, não é verdade? Verdade. Então, eu tive essa... autoconhecimento, né? Importantíssimo, né, Beli? Muito. Então, esses 10 anos, eu falei assim, já que eu tô nesse buraco aqui mesmo, eu vou tirar proveito disso aqui. Só que eu tinha que dentro do meu coração uma certeza, vai passar. E aí eu fui mergulhando dentro de mim, orando, pedindo a Deus para revelar o que eu podia melhorar em mim como pessoa, né? E fui buscando conhecimento em Deus e orava bastante. Então, do mesmo jeito que eu dormi e acordei em depressão, eu dormi e acordei saudável. Assim. E diz que é uma doença psiquiátrica crônica, mas só que nunca mais. E você me conhece pessoalmente, sabe que posteriormente eu passei por problemas graves, que problemas, dificuldades, gente, faz parte da vida. Todo mundo passa, sabe? Fatalidade pode acontecer com qualquer um, a morte vai entrar na casa de todo mundo. Então, depois que eu consegui, com a graça de Deus, a ajuda dos profissionais, sair daquela depressão, eu passei por problemas gravíssimos e que se ela não tivesse, de fato, sido curada, eu tinha prostrado, você sabe disso. Então, quando eu acordei que a depressão tinha sumido, eu senti a minha alma de volta no meu corpo e igual o bebezinho. Você já viu o bebezinho com 3, 4 meses que eles ficam olhando para a mãozinha assim, olha, eu tenho uma mão, eu tenho um braço, olha. Eu fiquei desse jeito, eu fiquei me descobrindo, sabe? Como que a minha alma tivesse voltado para o meu corpo. E a cor do mundo voltou. Porque tinha ficado tudo cinza, cinza, cinza. Aí eu olhava e falava, olha, as cores voltaram. Quando eu pus a comida na boca, eu falei, ai, que delícia, eu tô sentindo o sabor de novo das coisas. Nossa, olha meu corpo. Nossa, olha isso. Nossa, olha aquilo. Nossa, o pássaro tá cantando. Nossa, foi incrível, foi maravilhoso, sabe? Então, é igual a pessoas que têm experiência, assim, de morte, sabe? Que vão no vale da sombra da morte. Elas mudam completamente o olhar. Então, isso aconteceu comigo, sabe? Então, igual eu tô te falando, eu não estou imune, nem como profissional, nem depois de toda essa experiência de vida, de ter problemas emocionais. Só que hoje, quando eu percebo... Você se conhece, né, Beli? Conheço. Quando eu tô assim, meio ansiosa, eu percebo assim, alguma alteração, a minha pálpebra fica pulando, o meu sono não foi gostoso, eu falei assim... Falta 1 minuto, Beli. Hã? Falta apenas 1 minuto. Ah, Só quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que esteve presente. Gente, quem tiver alguma dúvida, quiser que a gente fale mais sobre o assunto, manda aí no direct, manda mensagem, né? Essa live vai ficar compartilhada lá no meu IGTV também, quem quiser assistir novamente. Beli, dá suas palavras finais aí pra gente. Então, foi um prazer enorme, Dayana, muito 25 obrigada segundos. pelo convite, obrigada pessoal que participou. Eu espero ter conseguido ser útil e contribuir com a sua vida.
para a melhoria dela. Cuide-se bem, ame-se muito. Cuide-se Obrigada. bem, ame-se Ame-se muito, né?